Salve, meus considerados e consideradas, tudo bem com vocês? Eu sei que já tá ficando sem graça a história das brincadeiras sem graça, tá tudo aqui ficando sem graça, mas eu quero continuar, porque tem muita história pra contar. E o interessante, pessoal, é que o meu pai, ele sempre contava as histórias pra gente cuidar da brincadeira, então meu pai contava muita história, né? E pra gente evitar as brincadeiras, né? Mas assim como todo sensei, todo mestre comete um deslize, meu pai também acabou um dia fazendo uma brincadeirinha e... Pô, papai! Papai tá lá no céu, graças a Deus, olhando por mim aqui, escutando, assistindo as histórias no canal aí, lá da eternidade. E, pô, papai, até o senhor que tanto ensinava sobre brincadeira sem graça, caiu numa brincadeira sem graça? É claro, pessoal. Assim como o Aquiles tinha um ponto fraco, todo mundo tem um ponto fraco, todo mundo tem um calcanhar de Aquiles, né? O meu pai acabou escorregando numa situação, né? Que assim, foi capaz que ele pensou, tudo que eu falei, tudo que eu ensinei... Pô, papai, mas a gente entende, até os grandes mestres, né? Comete erro, parece quem nunca errou que atira a primeira pedra, né? Parece que desses que andou por aqui, o único que não cometeu um erro foi o nosso mestre Jesus, né? Mas eu acho que o restante, que comeu feijão, que bebeu água, que comeu sal para beber água depois... Eu acho que todo mundo já caiu na brincadeira, né, sem graça. Gente, a história do meu pai foi o seguinte. A gente não tinha televisão em casa, ia assistir televisão na casa dos outros, né? Aí meu pai ia, levava minhas irmãs, né? E a minha tia Mariana comprou uma TV, então a gente assistia a TV na casa da minha tia Mariana. Aí lá tava a tia Mariana, vinha a dona Chica, vinha a dona mãe do Tuíra, daí ia lá pra tia Mariana pra assistir televisão. Aí juntava, ficava aquela sala cheia de gente assistindo a novela. E depois da novela ia embora. Meu pai chegava pro jornal, assistia o jornal, depois da novela ia embora. Terminava a novela, meu pai vazava com a meninada. E daí, o meu pai um dia foi assistir a novela lá na casa de Mariana e o jornal. E o Neguinho, o nosso cachorro, acompanhou ele. Um cachorro meio pojo assim, o Neguinho. Gente, o Neguinho, ele era rato pra pegar um gato. O bicho era rato, assim, ele era fera, ele não podia ver um gato, que ele ficava doido, ficava, né? E daí, meu pai foi assistir a novela, tá lá, o Neguinho entrou, ficou sentado na porta da sala, o Neguinho sentado só abandonando o rabo. Parecendo que tava assistindo novela, só que eu não tava assistindo a novela, mas o gato da tia Mariana, o Girumino tava lá no meio da sala, né? Era casa de casqueiro, chão batido, não tinha piso, chão batido, né? E o Girumino tava lá no meio da sala. Só enroladinho assim com a patinha, com o rabinho mexendo para um lado e para o outro. Parecendo que tava assistindo novela também, aquele monte de mulher, meu pai, minhas irmãs ali, tia Mariana do outro. E aí, e o Neguinho tava sentado só balançando o rabo, sabe? E toda vez que o Girumino mexia com o rabo para um lado, o Neguinho olhava assim, olhava para um lado e ficava balançando o rabo também, né? E o Neguinho com o rabinho todo assanhadinho assim, enquanto o Girumino ficava com o rabo, só vendo a novela. E lambia a mãozinha, o pobre do Girumino. E daí mexia o rabo para um lado, e o Neguinho olhava pro rabo do Girumino, e balançava o cabelo. Aí o Girumino mexia com o rabo pro outro, o Neguinho olhava pro rabo do Girumino, né? E ficava com o cabinho assanhado, né? E vai. E o meu pai lá do lado, assim, e o Neguinho assim, perto do pé do meu pai. Meu pai sentava mais perto da porta. Aí, aí o meu pai pegou. Meu pai é capaz que veio fazer uma brincadeira. Ele pegou, rapaz, na hora que tava todo mundo prestando atenção na novela, meu pai só fez com o pé assim, veio. Você escutou? Você aí no canal escutou? Foi bem mais, pai, como meu pai fez. O Neguinho já pulou em cima do Girumino, mordeu. Eu acho que o meu pai pensou que a hora que o Neguinho só ia dar aquela saiada assim, dar um susto no Girumino, ia assustar todo mundo na sala. Rapaz, mas o Neguinho já deu um pulo em cima, caiu com as patas em cima do Girumino assim, mordeu no meio. Sabe, sacudiu o Girumino. E o Girumino. Ah, vai, assim que o pobre do Girumino fez assim, sabe, ele cagou na sala pra todo lado. Coitado, uma tragédia com o pobre do gato, sabe? Mas daí o Girumino espirrou cocô na minha tia, né? Todo mundo tava na sala, jogou bostinha na parede.
Credo do céu. E o pai, para, neguinho, para. Mas daí a hora que soltou, o neguinho soltou o Girumino assim, o Girumino deu 3 passos assim, já tombou. E a tia Mariana, cara, quem matou o meu gato? Cachorro que matou meu gato. E o pai, tá, neguinho. E o pai já saiu sapateando, mas já correu pra trás desse neguinho, esse neguinho estilingou pra casa. E o meu pai ficou ali, tentou acudir o Girumino, mas o Girumino não acudiu, né? E daí foi aquele sem gração danado. As mulheres foram arrumar os papéis, foi pra casa se banhar pra trocar as que tinham levado gorfada de cocô do Girumino. E foi umas histórias sem graça, que não teve graça, de um dia que o meu pai foi fazer uma graça, né? Ele pensou, por isso, pessoal, que a gente tem que tomar cuidado com as brincadeiras, porque às vezes a gente pensa, vai ser só uma brincadeira, né? Meu pai, ninguém escutou, só o meu pai e o neguinho. Só meu pai sabia o que fez e só o neguinho escutou. E o neguinho pulou no Girumino e acabou com a graça da brincadeira que meu pai pensou que fazer. Acabou com a graça das novelas e deixou a tia Mariana muito triste com a morte do pobre Girumino. E toda vez, durante muito tempo, meu pai ficou uns tempão assim na casa da minha tia, hein? Ficou, ele deu uma sumida de lá, até que um dia minha tia apareceu lá na casa da minha mãe. Uai, comadre, cadê o compadre? Ele não foi lá em casa mais, assistir televisão, tomar café? Mas ele deve ter... Não, fala pra ele que eu quero conversar com ele. Ele tá indo lá por causa da morte do gato. Não, fazer o que? O gato já morreu mesmo, não vai trazer de volta. Aí minha mãe deu um recado pro meu pai ficou sem graça. Daí foi um dia na casa da minha tia, tomou café e depois voltou ao normal. Mas ficou um registro, né? O cara, o mestre de dar lição para que a gente não cometesse brincadeira sem graça, fez uma brincadeira sem graça. Gente, eu não sei se a história do canal vai parar por aqui, eu vou me despedir de vocês, não sei se vai vir mais histórias sem graça aí. Se eu descobrir mais alguma eu conto, mas eu quero parar porque já tá ficando sem graça, muito sem graça essa história sem graça. E vou caçar um outro tema, porque como dizia meu pai, minha mãe, minha tia e os meus tios lá do Pará, né? Que está ficando mais sem graça do que as graças da Dona Graça. Desculpem, Donas Graças, mas nem sei quem era a Graça que contava graça sem graça, né? Para os meus tios e para o meu pai lá em Rio Maria, no estado do Pará, né? E... gente, é isso. Tô indo embora, a mala já tá lá fora, vou lhes deixar, mas só por um instante. Depois eu volto com mais história no canal. Fui, gente! Tchau, obrigado!